Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos começar a primeira parte do nosso estudo de sintaxe, tá bom? Eu espero do fundo do coração que vocês gostem das nossas aulas, certo? Eu escolhi com muito carinho tudo foi muito bem escolhido para que vocês entendam e compreendam o nosso estudo de sintaxe, certo? Vamos agora com o caderno, com muita atenção, certo? E vamos começar. Bem, queridos, nós vamos iniciar nosso assunto. Ontem nós vimos a diferença de morfologia e sintaxe. A morfologia não é desnecessário, não é a palavra correta para se encaixar, né? Porque nada é desnecessário. Morfologia são as 10 classes gramaticais que vocês aprenderam quando estavam no 5º e 6º ano. Então, agora, no momento, vocês precisam identificá-las, né, a parte morfológica, mas aqui o que se faz necessário a partir de agora é isto bem aqui. Bom, vocês vão estranhar durante esses estudos de sintaxe, porque nós precisamos, assim, por etapa. Hoje nós vamos dar início ao nome da divisão e já estão de antemão sabendo que eu quero, se faz, é necessário, eu quero é muito forte. Se faz necessário que você passe tudo para o caderno. Tudo que vai ser falado aqui, tudo bonitinho no seu caderno. Essa é a agenda de vocês enquanto nós estivermos estudando, certo? Porque quando nós começarmos um por um, vai a atividade de um por um, mas por enquanto nós vamos por etapa. Na sintaxe, nós dividimos termos essenciais, termos integrante, termos acessórios e vocativo. O vocativo fica de fora porque alguns gramáticos falam que ele a função sintática dele é como se fosse assim, dispensável. É como se o pobrezinho do vocativo ficasse de fora de tudo. É um termo que fica lá só para dar ênfase a algo que você vai mais além. Lá na frente vocês irão ver. Então vamos lá. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Isto tem que virar uma canção para vocês. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios e vocativo. Vamos lá. Nós vamos revisar, para início, frase, oração e período. Quando eu tenho um enunciado de sentido completo, é frase. A oração, ela tem que possuir verbo, obrigatoriamente. E o período é a junção, certo? Cantei, dancei e depois dormi. Eu tenho um período completo quando eu faço a junção de várias orações juntamente com a frase eu nem digo, porque juntando uma ou mais orações, ela vai formar período. Quando eu tenho só uma oração, eu tenho só um verbo, certo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Explicar não, relembrar. Quando eu tenho só um verbo, é período simples. Quando eu tenho 2 ou mais verbos, eu tenho um período composto. Certo? O que foi que aconteceu? Certo. Moça, frase formada por uma única palavra, não é? Bom dia, minha senhora. Frase formada por várias palavras, sem presença de verbo. Vocês estão percebendo? O dia está muito quente. Frase formada por várias palavras com a presença de verbo. No fundo da selva virgem, podemos encontrar
Populações ágrafas, isto é, que não desenvolveram a escrita, não conhecem a escrita. Frase formada por várias palavras, com a presença de vários verbos. Estão percebendo? Já não há mãos dadas no mundo. Já não há mãos dadas no mundo. É uma frase de Carlos Drummond de Andrade. É uma frase, pois possui sentido completo, não é verdade? Se eu tenho uma frase, mesmo sem verbo, e ela tem sentido completo, é uma frase. Quando vocês chegam no hospital que tem uma placa silêncio, é uma frase? Sim, ela tem sentido completo e ela não tem verbo. Nas mãos, mundo já não no já há dadas. Nem sei para explicar. Olha só, não mãos, mundo, no já há dadas. Vocês acham que isso é uma frase? Não é uma frase, pois é agramatical. Não tem significado. Quando vocês têm um enunciado que não tem sentido completo, se chama agramatical. Está correto? E quando vocês estiverem colocando no caderno de vocês aí, vocês vão colocar desse jeito. Observação, agramatical é quando tem um enunciado que não tem sentido completo, que não tem significado, certo? Socorro é uma frase, pois possui sentido completo. Foi o que eu falei para vocês ainda agora no exemplo do socorro. Mas não é uma oração, pois não contém uma forma verbal ou uma locução verbal. Certo? Entenderam o que eu estou dizendo? Socorro é uma frase, mas não é uma oração. O homem pediu socorro. Pronto. Aí é uma frase constituída de uma oração, pois apresenta uma forma verbal. Pediu. Era impossível ouvir seu grito de socorro. É uma frase constituída por duas orações, pois apresenta duas formas verbais, não é verdade? Se eu já tenho aí duas formas verbais, então eu já tenho um período composto. Lá, o homem pediu socorro é um período simples. Chove é uma frase constituída de uma oração, portanto, é um período simples, que foi o que eu acabei de dizer. Quando eu tenho uma só oração, eu tenho somente um verbo. Quando eu tenho um só verbo, eu tenho uma oração e eu tenho um período simples. A existência é frágil. É uma frase também constituída de uma oração. Portanto, é um período simples, que foi o que eu acabei de dizer. Ok? Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. É uma frase constituída por duas orações. Portanto, é um período composto. O que a gente conclui? Período simples é aquele que possui somente uma oração, ou seja, um verbo, uma forma verbal. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho mais de um verbo. Certo? Então, professora, como é que funciona? Se eu tenho um verbo, o período é simples, corretamente. Se eu tenho dois ou mais verbos, eu estou afirmando que eu tenho um período composto formado pela quantidade de verbos. Ou seja, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações em um período composto. Certo? Cantei, dancei e depois dormi. É uma frase constituída por 3 orações. Portanto, também é um período composto formado por 3 orações. Certo? Termos da oração. Bem aqui a gente entra na nossa sintaxe. É a parte da gramática que estuda as relações. Relações, gente. Lá na morfologia, é cada qual no seu quadrado.
Aqui é a parte gramatical que estuda as relações entre as palavras que formam a frase, entre as orações que formam um período e entre as frases que formam um discurso. Viram aí como é que é? Vocês agora vão ver quem são os termos essenciais, quem são os termos integrantes e quem são os termos acessórios. Vão colocar no caderninho deste jeito que está aí. Quem são meus termos essenciais? Você sabe o que significa essencial? Essencial é aquilo que não pode faltar. Por isso, em uma oração, minha gente, eu não posso deixar de ter o sujeito e o predicado. Jamais. Nunca. Never. Nunca, 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 nunca. Posso até ser que exista a oração sem sujeito, que você sabe que existe, né? Mas o predicado, impossível. Vocês vão escrever que os termos integrantes são esses bonitinhos bem aí que estão entrando com chave de ouro. Complementos verbais são os objetos direto e objeto indireto. Complemento nominal e agente da passiva. Certo? Façam isso uma cantiga para vocês. Ah, professora, mas é só isso gravar o nome? Nunca, nunca, cada um na sua vez. Quem são os termos acessórios? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. E onde entra o vocativo, professora? Ele está de fora, certo? Ele, quando eu aprendi lá na faculdade, ele estaria bem aí abaixo do aposto como um termo acessório. E agora querem excluir o bichinho. Na hora de estudar o aposto e o vocativo, vocês vão perceber que o vocativo é só um chamamento. Ei, menino, vamos tomar banho. Quando eu digo ei, menino, que eu estou fazendo um chamamento, é o vocativo. Por isso que a gramática, os gramáticos acham que ele não tem função nenhuma, certo? Vamos lá. Bem aqui, vocês aprenderam que tem termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. No caderno, o nome de todos, certo? Um por um, cada um do mesmo jeitinho que está aí. Não querem fazer as setas, não façam, mas tem que colocar do ladinho de cada um. Vamos começar a revisar o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais da oração. Sujeito é o tema que se vai comunicar o ser de quem se declara algo. Ou seja, para não ficar tão formal, o sujeito é o sujeito, como a gente diz logo, de quem a gente faz uma declaração, de quem a gente fala algo. E o predicado é a informação sobre o sujeito, certo? O predicado, minha gente, é toda a informação que sobra na oração quando eu tiro esse danadinho bem aí do sujeito, que a gente já estudou sobre isso. O sujeito estabelece uma relação de concordância em número e pessoa com o verbo. E com o verbo, o verbo é o núcleo do predicado verbal, certo? Núcleo do predicado verbal, porque aí a gente está vendo que diz que o verbo é núcleo do predicado. Seria bom se fosse só isso, porque lá no predicado nominal ele não é núcleo, certo? O predicado está formado essencialmente por uma forma verbal nuclear, ou seja, está dizendo novamente que verbo é núcleo, que pode estar acompanhada de outras palavras que se relacionam a essa forma verbal ou ao núcleo do sujeito. Estão entendendo? Lá no sujeito, eu tenho que concordar em número e pessoa com o verbo que está no predicado. Por que aqui no predicado está dizendo que a forma verbal pertence ao predicado? Como eu já disse para vocês em sala de aula, predicado nunca em toda a vida vai fazer parte de sujeito. Jamais, nunca. A professora disse que não existe
verbo dentro de sujeito. Afirmo e assino embaixo. Verbo nunca fará parte de sujeito. Verbo está dentro do predicado. Eu preciso que ele esteja dentro do predicado, porque é através do verbo que eu irei classificar o meu predicado. Estão entendendo? Professora, eles são essenciais porque eles dois é que vão fazer nós estudarmos tudo que tem dentro do sujeito e tudo que tem dentro do predicado. Estão entendendo como é que é agora? Cada palavrinha que está dentro do sujeito, ela tem a sua função. Cada palavrinha que está dentro do predicado tem a sua função, certo? Nas orações absolutas, o núcleo do sujeito é representado por um substantivo ou palavra com valor de substantivo, palavra substantivada, pronome substantivo, numeral, substantivo. Isso que eu acabei de ler para vocês é toda palavrinha que pode representar um sujeito, certo? Palavrinhas que representam o sujeito e, obviamente, o núcleo, certo? O núcleo do sujeito é a palavra que está dentro do sujeito, que eu não posso retirá-la, porque palavra é feminino. Eu não posso retirá-la, porque ficará sem o sentido da oração. O menino é estudioso. O menino não é o sujeito. Aí tem um o artigo e menino dentro do sujeito. Um artigo e um menino. Se eu tirar este menino, vai sobrar somente o artigo. Aí vai ficar assim. O é estudioso. Tem sentido completo uma coisa dessa? Jamais. Portanto, o núcleo é a palavra central. Central, que se eu tirar, é a mesma coisa de estar dando com burro na água. Preste atenção. Lá no predicado, seu núcleo significativo pode estar representado por um verbo, por um nome ou por um verbo e um nome. De novo, lá no predicado, seu núcleo significativo pode estar representado por um verbo, por um nome ou por um verbo e um nome. Nome em língua portuguesa não é João, Maria, José, Carlos, não, gente. Nome é substantivo, advérbio, pronome, adjetivo, funcionam como nome. E falando assim teoricamente, parece assim que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, não é isso? Então vamos treinar. Treinando é que a gente aprende. Sujeito. Ele é classificado em simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Olha só, o sujeito. E o predicado, bonitinho, verbal, nominal e verbo nominal. Está lançado os meus termos essenciais da oração. Quer dizer, professora, que eu vou estudar o sujeito, classificando o tipo, a tipologia, o predicado, a mesma coisa. Estão entendendo? Colocarão assim. Desta forma, quando vocês estiverem escrevendo, hoje é a agenda de vocês, é a obrigação que vocês têm, é a determinação que vocês vão ter em copiar para que vocês nunca mais vão esquecer e virar doutores em análise sintática. Resumindo, sujeito simples, composto, oculto ou desinencial, podem escrever aí, simples, composto, oculto ou desinencial, indeterminado, oração sem sujeito, predicado, verbal, nominal e verbo nominal, certo? Quantas vezes nós vamos usar esse mesmo slide para nós fazermos as nossas aulas? Ela vai ser dividida em partes. Hoje é a parte 1 e bem aqui a gente encerra a nossa parte 1, certo? Meus amores, copiem tudo que foi dito,
cada observação. Um grande beijo no coração, certo? Um excelente dia e fiquem com Deus.